Segundo Tim Sweeney, CEO e fundador da Epic Games, a tecnologia do PlayStation 5 poderia evoluir a tecnologia de PC. Isso é possível e de fato necessário? Vem comigo, eu vou te explicar. Fala, galera do Geek, eu sou o Gotkos e você tá no Detonando Geek. Há cerca de 10, 15 dias atrás, com o anúncio da nova Unreal Engine 5, a Epic Games fez várias declarações através do seu CEO, Tim Sweeney, e uma delas foi uma entrevista para o The Verge, que foi replicado em várias mídias especializadas, informando que a tecnologia do PlayStation 5 poderia apoiar a evolução da tecnologia de PC. No caso, ele estava retratando único exclusivamente a parte do SSD, mas o quanto disso realmente é possível e o quanto disso realmente é verdadeiro? Será que a tecnologia de PC Gamer está tão atrás assim da tecnologia do SSD do PlayStation 5? A gente vai discutir isso hoje. Era para ter discutido isso semana passada, mas eu estava envolvido com o meu projetinho aqui do Conker 2 do gabinete. Se você não viu ainda o vídeo, tá aqui o vídeo completo desse gabinete. Ele é bem diferente, o modo dele de montar e tudo mais, e a gente fez um vídeo exclusivo para ele. Mas sem mais delongas, é óbvio, é claro, é lógico. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação, ativa a notificação, pelo amor de Deus, meus filhos. Ativa a notificação que a gente tem conteúdos aqui muito interessantes e que você pode gostar. Vamos embora pro assunto. Vamos lá, esse assunto é muito importante de discutir porque ele vai além de 3, 4 parágrafos de uma entrevista ou uma matéria em um site. Ele é muito mais amplo do que se pensa, ele é muito mais amplo mesmo. Toda vez que se compara a plataforma de PC com plataforma de console, se cometem erros assim exorbitantes, principalmente no quesito construção e engenharia, que são bem diferentes. É muito fácil a gente entender como uma tecnologia de PC pode ir para um console, mas o ao contrário geralmente é um pouco diferente, bem mais complexo do ponto de vista tanto de plataforma PC como plataforma aberta e também do ponto de vista comercial. Mas antes de a gente bater nesse ponto, vamos desmistificar uma coisa, que tem muita gente achando que o SSD do PlayStation 5, e isso é não menosprezando a tecnologia do console, que é excelentemente boa, é a coisa mais rápida do planeta Terra. Isso porque todo mundo informou, e com verdade, que não existe nenhum SSD NVMe comercialmente hoje para PC que atinja as velocidades do SSD do PlayStation 5, ou seja, até 9 GB aí do modo leitura com os arquivos compactados. Beleza, então essa informação realmente é falsa. Tá vendo esse carinha aí? Esse é um SSD NVMe construído pela Gigabyte, ele atinge velocidades de até 15.000 megas, e isso é full, tanto para leitura quanto para escrita. Esse aí é um protótipo da Gigabyte e ele trabalha com um sistema de RAID, isso mesmo, a Gigabyte desenterrou aí uma técnica antiga no mundo de hardware chamado RAID e fez um SSD ultra potente. Isso parece uma placa de vídeo, mas não é. Ele possui dissipador e fan por conta do aquecimento, porque ele trabalha muito rápido. Dito isso também, se a gente for falar de PC do modo global e geral, a ponto de informação, em 2016 a Seagate criou um SSD PCI Express 3.0 com NVMe que atingia até 10 GB, que já é superior do PlayStation 5. No entanto, esse dispositivo não é destinado ao consumidor, principalmente consumidor de PC Gamer. Ele é um dispositivo destinado a data center, exatamente, SSD de data center. Se você acha que o seu PC é ultra fodão aí com SSD, com todos os equipamentos, saiba que são apenas brinquedos de criança perto de equipamentos de data center. SSDs de data center costumam iniciar a partir de 20, 30, 40, 50, 60 mil reais, exatamente. Mas, como eu disse, falando de PC global, não foi a primeira implementação, mas sim, o SSD do PlayStation 5 é mais rápido que qualquer SSD comercialmente atual no mercado. Mesmo os novos PCI Express 4.0, o primeiro criado pela Gigabyte, que atinge velocidades de até 5.000 megas de leitura, abaixo dos 9.000 aí do PlayStation 5. Agora a gente precisa entender um pouco do até 9 GB. Ele vai até 9 GB
GB graças ao chip, ao hardware dedicado para descompactação dos tipos de arquivos específicos para jogos que o PlayStation 5 tem. Sem isso, o SSD NVMe do PlayStation 5 atinge até 5.5 GB, que já é 0.5 superior ao SSD NVMe mais rápido de PC. Ok, então, dito isso, e você entendendo isso, ainda não é possível dizer que ele é o equipamento para o consumo que tem o maior SSD, porque até novembro a gente não sabe se PC vai lançar algo equivalente ou maior. Ok, então por que eu disse tudo isso? É para defender o PC? É para menosprezar o PlayStation 5? Não é nada disso, é simplesmente para você entender que já existe coisa maior não disponível para venda, mas disponível em protótipo, e que ainda o PlayStation 5 não está disponível para venda. Então a gente só pode falar que ele vai ser maior exatamente no dia de venda. E qual a probabilidade disso acontecer? Mais de 90%. Eu duvido muito que lancem SSDs NVMe para PC ainda esse ano com contagens maiores de 5.000 megas, mas a gente não pode prever nada. Dito isso, o PlayStation 5, sim, no dia do lançamento dele, se não existe nada, vai ter uma velocidade de SSD superior à do PC. Mas o que TeamSweet estava falando é diretamente ligado à velocidade do SSD? É claro, é óbvio, é lógico que não. A gente está falando de uma pessoa que trabalha no campo de desenvolvimento, a gente está falando de uma pessoa que tem um conhecimento técnico específico, e ele é fundador da Epic Games e também um dos participantes e também construtores da Unreal Engine. Não é qualquer pessoa, simplesmente seria, no mínimo, estúpido da parte dele tratar de uma maneira só por conta da velocidade. O que o TeamSweet quis dizer com a evolução que o PlayStation 5 pode levar a PC é exatamente no meio que ele trabalha. Vamos lá, é um SSD de 12 canais PCI Express 4.0, porque trabalha com AMD Zen 2 e também RDNA. Dito isso, trabalha com 7 nanômetros e PCI Express 4.0, o que já dá uma amplitude e largura de banda maior. E ainda o Mark Cerny implementou mais 4 canais do padrão, porque no geral os SSDs NVMe vêm com 8 faixas PCI Express ou 8 canais PCI Express. Entenda isso como as faixas de comunicação, quanto mais largura de banda você pode transmitir as informações. E além disso, ele incluiu um chip descompactador, e além disso, ele faz um acesso direto ao DMA, ou seja, a memória. Se você for tratar o SSD do PlayStation 5 como um acesso rápido à memória, ou seja, um tipo de memória RAM, ele é basicamente referente a uma memória 1033 DDR3 ou 1066. A 1033 chegava a cerca de 8.5 GB de taxa de transferência e a 1066 chegava em tipos de 10.5 GB. Já a DDR4 inicia com 17, né? Mas sim, é um acesso rápido. E ainda, se você for levar em conta o chip de descompactação de arquivos para tipos de arquivos específicos usados em jogos, também é muito bom. Então, provavelmente, Tim Sweeney não se referiu à velocidade, e sim à questão de como atinge a velocidade, levando em consideração que nós poderíamos ter SSDs NVMe até que mesmo de 5.000, mas é que eles poderiam ser amplificados caso nós tivéssemos um acesso direto à memória no PC através do protocolo NVMe, e também com um acelerador de hardware para descompactação de tipos de arquivo específico. Isso realmente impulsionaria mais a tecnologia de SSD NVMe do próprio PC. Mas o quanto disso é possível na arquitetura de PC? De 0 a 100 em menos 1, provavelmente. Não estou torcendo contra e gostaria muito que esse tipo de tecnologia viesse ao PC, mas no entanto a gente tem que entender as considerações de PC. Vamos dar um exemplo básico agora. Enquanto a AMD com a sua linha 3000 Ryzen já está trazendo chipsets, por exemplo, o X570 com placas-mães que possuem PCI Express 4.0, a Intel anuncia sua 10ª geração de processadores que são muito bons, no entanto ainda trabalham com PCI Express 3.0, ou seja, já existe uma limitação, e isso a Intel anunciou há poucos dias, deste ano, ou seja, vai ter muito PC ainda com PCI Express 3.0. Tem muita gente que coloca processadores Ryzen linha 3000 em placas-mães que não tem PCI Express
4.0. Ou seja, a gente tá falando de uma plataforma aberta que não depende exclusivamente de um fabricante. Eu quero que vocês entendam que você montar um console com a engenharia à sua disposição e você ter a afinidade de trabalhar com placas exclusivas e você cria a tecnologia que você tem, dá uma grande vantagem a qualquer engenheiro ou designer de hardware a trabalhar e expandir. E isso realmente foi dito em uma declaração menos polêmica de que Tim Sweeney falou, mas pelo próprio Mark Cerny, que é o criador da tecnologia, que aliás foi muito sensato. Numa entrevista para a Eurogamer, logo após o anúncio do PlayStation 5, na apresentação dele, ele informa que ele teve o privilégio e a vantagem de ter a liberdade que os fabricantes de SSD NVMe do mercado de PC não têm. E quando ele disse isso, e ele foi sensato e extremamente ciente do mundo de PC, ele disse isso por quê? Porque o mercado de PC é muito poliglota, vamos dizer assim. A gente tá falando de duas marcas que concentram aí o domínio de processadores, isso principalmente focado na linha gamer, a AMD e Intel. Nós temos também duas marcas que dividem aí a parte de GPU, AMD e Nvidia. Embaixo dessas marcas a gente tem as outras marcas de fabricantes, fabricantes de placas mães, fabricantes de componentes, fabricantes de memórias, cada um tá fabricando no seu quadrado. Eles trabalham em conjunto com o quê? Com padronizações. As padronizações em PC são super importantes. Existem organizações para padronizar o USB, existem organizações para padronizar até o NV. O NVMe é uma organização, o NVMe é a tecnologia, ou seja, existem várias organizações como a VESA, a própria HDMI Alliance, que é muito mais focada para televisores, mas também ajuda nas tecnologias de PC. Se não for essas organizações, cada empresa faz o que exatamente quer, e aí você não consegue ser compatível com nada. Um exemplo de coisas que não tem padronização em PC e é um rolo desgraçado é sistema RGB. O RGB é legal, é bacana, pisca, é bonitinho. As placas-mãe trazem sistemas RGB para que você acione via software através da tecnologia dela. Você consegue sincronizar o som do seu jogo e fazer o seu gabinete piscar localmente enquanto você está dando tiro. No entanto, você tem que ter todos os componentes do fan RGB, do central RGB, até mesmo a sua placa-mãe compatível com a tecnologia que eles colocaram. A Asus, por exemplo, no Aura 5 coloca 4 pinos. A Gigabyte MSI coloca 3 pinos. Tem fan que tem 5 pinos. E aí entrou um monte de coisa no mercado de controladores chineses de RGB que trabalha com a própria pinagem. Dessa forma, não tem padrão. E quem compra o sistema RGB sabe que loucura que é. No geral, o cara acaba usando um controlador chinês mesmo, esquece a particularidade da placa-mãe porque não existe uma padronização. E se nós não trabalharmos com isso, a gente não consegue evoluir a tecnologia. E essa é a dificuldade de implementar, por exemplo, um chip que descompacta apenas 2 arquivos. Outra coisa que tem que levar em consideração quando a gente pensa em console evoluir algo de PC é sistema operacional. A gente está falando de um sistema operacional extremamente mais simples de um console, que é feito para gerenciar exclusivamente aquele hardware, sem nenhum outro dispositivo de expansão. O máximo que entra num console a mais é uma câmera USB, é um microfone, é um headset USB e nada mais, ou seja, é um polo fechado. O sistema operacional Windows é de uma amplitude muito maior. Enquanto você compra um PC, você não compra ele exclusivamente para jogar. É claro que muita gente faz isso, mas você usa para outras coisas. O sistema operacional carrega uma série de coisas que provavelmente você nem usa, mas ele tem que carregar. Dessa forma também a gente não tá falando só de hardware, tá falando de software, porque quem tem que acionar esse hardware é o software. Então o que o Tim Sweeney propôs é basicamente uma alteração de drivers do Windows, uma alteração de todos os tipos de placa-mãe do mercado e uma sincronização de ideias entre AMD e Intel para proporcionar tecnologias iguais ou pelo menos parecidas, e aí sim impulsionaria. E ainda teria um terceiro, ainda tem mais um item que é o que? O consumidor comprar tudo isso, porque necessariamente ele não precisa de comprar tudo isso. Você não precisa comprar um SSD NVMe para jogar e muito menos um SSD NVMe de 15 mil megas de leitura escrita para jogar. Particularmente eu acredito que Tim Sweeney tenha feito isso para tentar jogar alguma coisa pro lado dele, porque vendo como desenvolvedor também, ele tá certo. É o paraíso do desenvolvimento a gente ter máquinas homogêneas para trabalhar, um equipamento, ou seja, você trabalhar num parque tecnológico que todos são iguais ou pelo menos o mais básico possui a mesma premissa. No entanto, não funciona assim. Nós temos uma série de linhas aí de PCs que existem no mercado, vão continuar existindo no mercado. Os novos PCs já não atendem
atende o padrão de tecnologia, muitos dele que nem o da Intel, 10ª geração PCI Express 3, e precisaria ser PCI Express 4 para a gente ampliar essa velocidade de SSD, e placas, por exemplo, que poderiam implementar esse chip, ou seja, se a AMD e Intel combinasse com fabricantes de placa-mães que através do controlador, do chipset delas, elas iam prover também um controlador de I/O que tivesse um chip dedicado para descompactação, essas placas seriam mais caras. Então nós teríamos placas gamers, que nós já temos hoje, mas mais caras ainda porque ele tem acessório. Só que isso é uma escolha da pessoa comprar, não uma obrigação, não vem junto do pacote. E quem não comprasse isso, não ia rodar o jogo? Claramente não, porque o desenvolvedor também não é bobo, quer que rode em todo mundo. Então, em determinado momento, a declaração de Tim Sweeney é um tanto quanto utópica quando você olha para o mundo amplo de uma plataforma aberta como PC e do mar de possibilidades que as pessoas podem ter, né? Agora, quando você olha no mundo só de games, parece algo coerente. No entanto, nunca vai acontecer, ou provavelmente não aconteça nos próximos 10 anos, de acordo com o que nós temos hoje para PC. E se você espera assim que um SSD NVMe atinja mais de 10 GB, se você é um entusiasta que quer colocar sua máquina no máximo, comprou um gabinete desse para deixar o bagulho hyper ultra foderator, fique tranquilo, vai acontecer. Se nós temos protótipos que atingem até 15 GB, que nem esse da própria Gigabyte, que com certeza absoluta chegaremos provavelmente a 8, a 9, ou talvez até 10 para uso comercial. Mas não se engane, o preço disso não será barato para PC. E nenhum desenvolvedor do mundo vai se aproveitar dessa tecnologia, porque não é todo mundo que vai comprar. Então quem comprar vai ter velocidade rápida. Console trabalha numa arquitetura fechada, onde cada componente, conversa de cada componente foi controlado para isso. PC já não é bem assim, você pode usar Linux, você pode usar Windows, e você pode até fazer um Hackintosh, colocar um iOS dentro do seu PC, você pode utilizar 8 GB, 16 GB de memória, você pode usar HD mecânico, HD SSD, você pode usar um monte de infinidade de coisas, e é por isso que isso é um tanto quanto tópico. E se você gostou desse vídeo, esclareceu de uma vez por todas, e claro, como eu disse, não é menosprezar, é explicar, e também para não gerar discussões distorcidas sobre o que as pessoas querem dizer, e principalmente para você não usar isso como uma arma para o seu console war, porque provavelmente você vai estar falando bobagem. Existem dois mundos diferentes e você tem que entender exatamente a proposta de uma pessoa. É claro, é óbvio, é lógico que do ponto de Tim Sweeney é um mundo perfeito, e eu, se eu fosse ele, trabalharia e usaria meu grau de influência para tentar pressionar isso acontecer, porque para os jogos é ótimo, mas infelizmente tem toda uma indústria aí, pessoas envolvidas, consumidores que talvez não pensem da mesma maneira, e esse tipo de aplicação não é funcional. Portanto, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou Gotcose e até a próxima.